Natal dos covardes. O que diriam os pregadores da intolerância, os obreiros do justiçamento, os apóstolos do olho por olho e dente por dente, sobre o homem que manifestou seu amor por um ladrão condenado. Ele prometeu paraíso. Diriam o velho semanário: bandido bom é bandido morto. No dia 25 de dezembro deste ano, de 2017, quase todos os brasileiros, inclusive os cônscios moralistas da violência que amarraram adolescentes em postes para linchá-los, reunir-se-ão com suas famílias para celebrar mais uma vez o nascimento deste homem chamado de Jesus. Mas quem o representa é um velhinho de barbas brancas, vestido de vermelho, empregado pelo sistema capitalista, sujeito perverso e moralista, que, aliás, responderam à provocação ao clamor popular. Estão com pena? Levem para suas casas. Pois Jesus Cristo prometeu levar o ladrão para casa. Em verdade, digo-te, que hoje estará comigo no paraíso, diz o Evangelho de Lucas. Jesus optou pelos oprimidos, pelos renegados, pelos leprosos, pelas prostitutas, solidarizou com o refúgio da sociedade em que viveu, contestou a ordem que os excluíram. O Cristo bíblico foi um dos primeiros e mais inspiradores e defensores dos direitos humanos, ou seja, foi o único e verdadeiro socialista que existiu na face da terra e morreu por isso. Foi perseguido, suplicado e executado pelo Império Romano para servir de exemplo, assim como serve de exemplos os jovens que são espancados e crucificados em postes, na ilusão de que a violência resolve-se com a violência. Conhecemos a mensagem cristã, mas preferimos a prática romana. Somos os algozes de nós mesmos. Aproveitemos o último Natal de luzes, pois a cúpula política deste país em caos, causado pela dívida externa que a própria cúpula fez em prol do seu próprio benefício, mas para pagar o juro da amortização da dívida externa, vai adquirir mais empréstimos nos bancos internacionais, matadores de pessoas inocentes dos países periféricos, fortalecendo assim a riqueza da elite nacional. Sendo assim, vai dominar e subjugar a população trabalhadora, vai espremer toda a população deste país, desde a classe média até a base da pirâmide social.
Então, aproveitemos as últimas luzes de um Natal que será extinto dos lares dos brasileiros por 20 anos consecutivos sem aumento salarial, com a aprovação do projeto da emenda anticonstitucional, a famigerada PEC 555, no cenário político, em 2016. Questiono-me o que seria de Jesus em nossa Jerusalém brasiliense. Questiono-me o que seria de Jesus em nossa Jerusalém brasiliense, de justiceiros engravatados, pregando a paz e a sobrevivência do povo brasileiro, que está prestes a ser exterminado pela pobreza e miséria. Não sei se ele sobreviverá, pois o nosso cônsul Pilato, Temer, não lavaria as mãos e deixaria o povo o julgar. Por isso, seria democracia, e a democracia está morta e enterrada. E o enterro será no dia 24 de janeiro, com a condenação do Lula, exterminando diretamente o povo brasileiro de se tornar como cidadão. Não é difícil imaginar por onde ele andaria. Sem dúvida, não estaria na Nova Jerusalém brasiliense, de soldados romanos, em vez de usarem espadas, usam armas de fogo, gás lacrimogêneo e batalhão de choque para defender os fariseus da sinagoga brasiliense ou da sinagoga parlamentar, da população indefesa, lutando pelos seus direitos. E contemplo a violência e a nova ordem mundial do neoliberalismo. Cristo caminharia pelos presídios, centro de anamnésia da nossa desumanidade, onde entulhamos aqueles que descartamos e queremos esquecer, os leprosos do século XXI, e impediria que os homossexuais, o movimento LGBT, fossem apedrejados, mulheres violentadas e jovens negros linchados em praça pública. Jesus estaria com os favelados, os sertanejos, com os sem-tetos, com os sem-terras. Por ironia, no Natal, aquele que defende a redução da maioridade da pena criminal e que pregam o endurecimento do sistema prisional, sonham com a pena de morte e fingem não ver os crimes praticados pelo Estado contra os pobres, e receberão um condenado de colarinho branco em suas casas na ceia de Natal, diante da mesa farta. Espero que as ideias e a história desse homem, chamado de Jesus Cristo, sirva pelo menos como uma provocação à reflexão, pois amar é um ato de coragem. Deixemos então o ódio para os covardes. Deus, afasta de mim, Deus, afasta de nós a cúpula de políticos no cenário político, a cúpula de políticos com a taça de sangue suja de vinho tinto de sangue. Deus, afasta de mim, Deus, afasta do povo brasileiro a cúpula de político com a taça de sangue suja de tinto vinho com a taça de sangue suja de tinto vinho. Ô Águia, 23/12/2017, 19 horas e 39 minutos.